Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. 27 de abril, quinta-feira. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que se liga aqui na número 1 da região. Agora são 6h33. Hoje, uma quinta-feira, a semana está finalizando. E você já sabe, a partir de agora você fica muito bem informado e confere os destaques das últimas 24 horas aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Apesar de ordem do ministro Mendonça, a STJ mantém julgamento e toma decisão sobre impostos que podem render 90 bilhões de reais ao governo. Telegram não entrega dados completos à Polícia Federal sobre neonazistas e Justiça determina a suspensão da plataforma no país. Congresso aprova projeto para viabilizar pagamento do piso da enfermagem. MP das apostas esportivas vai destinar parte da tributação ao Ministério do Esporte e criar a nova Secretaria da Fazenda. Alimentos e bebidas considerados nocivos à saúde poderão ter uma taxação maior. Polícia Civil de Goiás desarticula um grupo responsável pela maior fábrica de anabolizantes ilegais do Brasil. Congresso cria a CPMI do 8 de janeiro. Comissão divide bolsonaristas e lulistas e gera impasses. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena 2.586 e prêmio vai a 60 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Mais uma vez, um ótimo dia para você, uma quinta-feira de muita saúde para você e para sua família. Estamos começando mais um Jornal Verde Vale. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira que deve incidir impostos sobre determinados incentivos fiscais dados por estados e empresas. A equipe econômica do governo entende que essa decisão pode gerar 90 bilhões de reais para os cofres públicos. A sessão levou a análise do caso adiante, apesar de uma determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal para a suspensão do julgamento. A análise da liminar de Mendonça no plenário virtual do STF será do dia 5 a 12 de maio. Se a ordem do ministro não for corroborada pelos colegas, fica valendo a decisão do STJ. O julgamento no STJ representa uma vitória para o governo federal. A ação questionava se empresas podem abater da base de cálculos de impostos federais incentivos fiscais concedidos pelos estados via ICMS. Esse abatimento, quando realizado, reduz a base de incidência dos tributos federais. Logo, a União arrecada menos. E o aplicativo de mensagens Telegram não entregou à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas da plataforma pedidos pela corporação e a Justiça determinou que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem o aplicativo do ar imediatamente. Segundo a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, as empresas de telefonia Vivo, Claro, TIM, Oi e o Google e a Apple, responsável pelas plataformas de aplicativo no Play Store e App Store, vão receber ofício sobre a suspensão do Telegram ainda nesta quinta-feira. O Telegram chegou a entregar parte dos dados pedidos pela Polícia Federal na última sexta-feira, após pedir uma intervenção do Judiciário. A corporação, no entanto, quer contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista. E o Telegram não forneceu os números de telefone. Além de determinar a suspensão do aplicativo, a Justiça ampliou a multa aplicada ao Telegram por não entregar os dados de 100 mil para 1 milhão de reais por dia de recusa em fornecer os dados. E comprar por celular vira hábito no Brasil e empresas apostam em aplicativos de vendas online. Milena Abreu é quem conta os detalhes nessa matéria. Já faz algum tempo que o celular deixou de ser apenas um aparelho para fazer e receber ligações telefônicas. E o dispositivo, que faz parte da rotina de milhares de brasileiros desde os primeiros momentos do dia, seja para trocar mensagens, ver e-mails e vídeos ou ler as últimas notícias, é também cada vez mais indispensável no momento de fazer as compras. Em um país em que há, em números brutos, mais smartphones do que habitantes,
fica difícil encontrar quem nunca tenha feito uma compra usando o celular. É por isso que empresas dos mais diferentes ramos têm apostado em aplicativos de vendas online. Um exemplo é a Ultragás, empresa que comercializa o GLP engarrafado, o famoso gás de cozinha em botijão. Há 3 anos, ainda no início da pandemia, a empresa lançou o aplicativo para facilitar a vida do cliente em um momento em que a crise sanitária restringia a circulação no país. A iniciativa foi sucesso desde o início, como conta a executiva de produtos digitais da companhia, Thaís Guzardi. O nosso aplicativo ele foi desenvolvido todo durante o período da pandemia, um período onde as pessoas estavam enfrentando uma dificuldade de ter acesso ao produto. Então, a gente fez o aplicativo da Ultragás para poder atender os milhões de clientes brasileiros e cumprir com o nosso propósito de usar nossa energia para mudar a vida das pessoas, onde elas estiverem e a qualquer momento. E aí o aplicativo ele é mais um canal que a gente oferece para os nossos clientes, que ele soma também com as 6 mil revendas Ultragás por todo o país, além do nosso canal também o WhatsApp. Para comemorar os 3 anos do aplicativo, a empresa, inclusive, preparou uma promoção especial. Entre os dias 26 e 29 de abril, todos os clientes que fizerem o pedido de botijão de gás de cozinha no nosso aplicativo, então o botijão de 13 quilos, vão ganhar R$15 de desconto no valor da recarga. Durante toda a ação, cada cliente vai poder fazer um pedido com até 2 recargas para o gás de cozinha, e o pagamento vai poder ser ou por dinheiro, crédito ou débito. A promoção vale para municípios atendidos pelo aplicativo Ultragás em todo o país. Para saber se a sua cidade é atendida, é só acessar ultragás.com.br ou baixar o aplicativo na loja oficial de aplicativos do seu celular. Da Rádio 2, Milena Abril. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h40 e vamos então à Copa do Brasil. À noite de quarta-feira, muitos jogos por todo o país e o Flamengo não deu chances ao Maringá e aplicou uma goleada por 8-2 nesta quarta-feira no Maracanã. O rubro-negro entrou em campo com a desvantagem depois de perder por 2-0 para a equipe paranaense no jogo de ida. Mas em sua casa ditou o ritmo desde os primeiros momentos, igualou o placar agregado cedo e teve tranquilidade para construir a goleada. Só o atacante Pedro marcou 4 vezes. Gabriel, Gerson, Cebolinha e Thiago Maia completaram o resultado. Fabrício Bruno contra e Bruno Lopes fizeram os gols do Maringá. O Flamengo agora volta a campo no próximo domingo para disputar o clássico com o Botafogo no Maracanã às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. A CBF ainda vai realizar o sorteio que vai definir os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. E o Palmeiras empatou por 1-1 com o Tombense na noite dessa quarta-feira no Parque dos Sabiás em Uberlândia e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como já tinha vencido o jogo de ida da terceira fase no Allianz Parque por 4-2, Abel Ferreira mandou um time misto a campo na noite. A estratégia foi suficiente para garantir a classificação. Breno Lopes marcou para os paulistas no primeiro tempo e Alexandro fez para os mineiros na etapa final. O Palmeiras agora aguarda, como dissemos, o sorteio da CBF no dia 2 de maio para saber quem vai ser o seu adversário nas oitavas de final. No próximo sábado, pelo Brasileirão, Palmeiras volta a campo contra o Corinthians, às 18h30 no Allianz Parque, pela terceira rodada da competição. O Tombense na Série B encara o Atlético Goianiense, também no sábado, às 18h15, como mandante. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h42. E após operar em campo positivo em parte do dia, os preços futuros do milho fecharam a quarta-feira contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 65,16 e R$ 69,35 a saca. O vencimento maio 23 foi cotado a R$ 65,96, com desvalorização de 1,85%. Julho 23 valeu R$ 65,16, com baixa de 0,97%. Setembro 23 foi negociado por R$ 66,55, uma perda de 1,19%. E o novembro 23 teve o valor de R$ 69,35, uma queda de 0,83%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, o patamar entre R$ 65,00 e R$ 70,00 passa a ser interessante para a indústria de ração, de etanol e também para exportação. Na visão de Brandalize, não há muito espaço para baixa no mercado brasileiro. O único obstáculo é chegar na colheita e não ter liquidez. Chegar em agosto e não ter armazém
não ter porto para embarcar tudo o que se espera. Talvez o que se vá sentir para o milho que vai para a exportação é que os prêmios que hoje são levemente positivos, na faixa de 20 ou 30, se tornarem negativos. A mesma coisa que aconteceu com a soja, é o que falou o analista. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Como é possível ser votado a qualquer momento o projeto de lei de censura às redes sociais? Eu gostaria de lembrar que o artigo 220 da Constituição, no parágrafo 2º, diz: é vedado qualquer tipo de censura, toda e qualquer censura de caráter político, ideológico e artístico. Toda e qualquer censura. Tá muito amplo aí. Agora, é bom lembrar outra coisa, que o parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição, eu estou citando a Constituição aqui, mas reconhecendo que estão passando por cima da Constituição. Meu Deus do céu, é a nossa lei principal, é a lei que garante democracia no país, mas não estão obedecendo à Constituição, né? As próprias autoridades. O artigo 5º diz o seguinte, que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, ou seja, não podem, a Constituição não permite que dominem o mercado da informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mídia está silenciosa, a mídia tradicional está silenciosa. Está na cara que é para fazer censura. E há um perigo muito grande, porque se a gente olhar aqueles que aprovaram da urgência nesse projeto na Câmara, são 238 deputados. As bancadas do PT, do PCdoB, do PSOL e da Rede votaram em peso pela urgência, ou seja, para não passar por comissões, para ir logo para o plenário. Claro que se for aprovado no plenário, depois tem que passar pelo Senado. E esses partidos de esquerda, a natureza da esquerda é totalitária, é censura. Ninguém acha que não há censura na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na China, na União Soviética, na Albânia, no tempo do comunismo, né? Esse regime exige censura, que é um regime totalitário. Então, a maioria de deputados, embora a eleição de outubro tenha renovado a Câmara com quase 70% de deputados de centro e direita. E, no entanto, na hora de votar, só metade deles votou contra a urgência. Isso é preocupante. Preocupante porque a grande mídia sente a concorrência das redes sociais. Está acontecendo nos Estados Unidos também, fechando grandes órgãos, demitindo os grandes salários, demitindo gente. Acontece lá e cá, porque estão sentindo, porque a audiência caiu. As pessoas estão acompanhando o noticiário pelo celular ou pelo computador. Essas coisas que estão acontecendo aí. Bom, e, aliás, diga-se de passagem, quem resiste é o rádio. O rádio já resistiu à televisão. Quando chegou a televisão, diziam, ninguém mais vai pegar notícia pelo rádio, só que o rádio tem mais agilidade, o rádio tem mais portabilidade e o rádio continua grande fonte de informação da maioria. Bom, uma outra questão aí é a CPI mista, né, de deputados e senadores. 16 deputados, 16 senadores. Finalmente, o senhor Rodrigo Pacheco não teve alternativa. Desde 8 de janeiro vem crescendo a grande pergunta: por que o governo não quer? Por que o governo botou sob sigilo as imagens do Palácio do Planalto? Agora a gente viu por quê. Aparece lá o general G. Dias. Aí não tem mais jeito. Pacheco não teve mais cara para continuar empurrando com a barriga. Então agora o governo vai querer maioria nesses 32 para melar e não apurar aquilo que se quer apurar, que é qual foi a causa, por quê, quem são as pessoas envolvidas, né? Quais são as consequências. Agora o governo e a oposição se mobilizam para ter maioria entre os 32 dessa comissão. Mas, finalmente, a comissão chegou. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o
Congresso Nacional aprovou ontem, em votação sem contagem de votos, um projeto que abre um crédito de 7 bilhões e 300 milhões de reais para viabilizar o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. A proposta aprovada na Comissão Mista de Orçamento na terça-feira destina recursos ao Ministério da Saúde, que irá repassá-los aos estados e municípios. A Confederação Nacional dos Municípios considera o valor insuficiente. O piso salarial das categorias foi aprovado no Congresso em 2022, na forma de projeto de lei e de uma emenda constitucional. A proposta estabeleceu pisos para enfermeiros de R$ 4.750, técnicos de enfermagem R$ 3.325, auxiliares de enfermagem R$ 2.375 e o mesmo valor, R$ 2.375 para parteiras. 6h59. Fontes da equipe econômica afirmam que, após negociações com a ministra do Esporte, Ana Moser, a medida provisória da taxação de apostas esportivas online foi reformulada para aumentar em 1 ponto percentual a cobrança de tributos sobre operadores de apostas. Seria de 15% sobre a receita obtida com jogos subtraídos dos prêmios, agora será de 16%. Esse valor extra será destinado ao Ministério do Esporte, com o objetivo de fomentar o esporte de base. O Ministério da Fazenda também negociou com a ministra Esther Dweck, da Gestão, a criação de uma Secretaria de Apostas e Loterias, que está prevista na MP. Essa nova estrutura vai ficar responsável pela análise de documentos para aprovação ou não do credenciamento de operadores aqui no país, bem como para acompanhar o volume de apostas e arrecadação. Para compensar o aumento de gastos, o Ministério da Fazenda, aliás, sugere usar as receitas com o pagamento de outorgas, que terão o valor de 30 milhões de reais por operador. A paz estima que de 70 a 100 empresas irão pagar por essa outorga. Alimentos e bebidas considerados nocivos à saúde poderão ter uma taxação maior, como ocorre com o cigarro. Siga Eichmeier é quem conta essa história. Produtos que prejudicam a saúde, como alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas e alcoólicas, deveriam ter mais impostos. O Ministério da Saúde defende que a taxação seja elevada na reforma tributária, como forma de incentivar as pessoas a escolherem produtos mais saudáveis. No caso do tabaco, os preços estão estagnados desde 2016 e a partir de 2020 o consumo parou de diminuir. Integrantes do Ministério da Saúde debateram o tema no último dia 20 na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Está em estudo na reforma tributária substituir 5 impostos sobre o consumo por um imposto sobre bens e serviços. Para os produtos nocivos à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente, a ideia é criar um imposto seletivo para sobretaxar e, consequentemente, inibir o consumo. No encontro, foram apontadas distorções na cobrança de tributos que chegam a ser maiores para a chamada comida de verdade. Hoje, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é menor sobre macarrão instantâneo, nuggets e néctar de frutas, enquanto o suco orgânico paga mais impostos. Os participantes do debate também lembraram que a salsicha tem a mesma tributação do arroz e do feijão, que são mais saudáveis. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. E na manhã da última terça-feira, a Polícia Civil de Goiás desarticulou um grupo criminoso que era responsável pela maior fábrica de anabolizantes ilegais do Brasil. A operação do Grupo Especial de Investigações Criminais cumpriu 19 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em Goiânia, Anápolis e Silvânia. Segundo informações da polícia, o grupo fabricava, revendia e distribuía anabolizantes adulterados. Além disso, a quadrilha também lavava o dinheiro do crime mediante a aplicação em criptoativos. Junto aos mandados de prisão e busca e apreensão, também foi realizado o sequestro de bens e bloqueio de valores nas contas dos investigados. De acordo com a Polícia Civil, os valores ultrapassaram 31 milhões de reais que estão em contas bancárias registradas no nome de 40 pessoas físicas e jurídicas.
E 2 carvoarias clandestinas foram fechadas pelo Batalhão Ambiental, suspeitas de desmatar vegetação nativa para produzir carvão em Piranhas, no oeste goiano. As fábricas, que estavam com 13 toneladas de carvão prontas para serem comercializadas, pertencem ao ex-vereador do município, Suelter Ferreira, segundo o tenente-coronel Geraldo Pascoal. O político é procurado pela polícia. Nos locais situados em áreas de difícil acesso, conforme Pascoal, foram encontrados 2 homens, uma mulher e 2 idosos, em situações precárias de moradia e higiene. Um dos idosos de 74 anos, por exemplo, estava morando em uma barraca de lona há quase 2 meses e sem receber pelo trabalho. O local foi fechado nesta quarta-feira. Tenente-coronel afirmou que Suelter deve responder por crimes ambientais no âmbito federal e que todo o material apreendido nas fábricas deve ser enviado ao Ministério Público Federal. 7:04. E o presidente do IPASGO comenta sobre mudanças no Instituto e explica que o número de procedimentos médicos será aumentado e os percentuais de desconto continuarão os mesmos. Vamos conferir os detalhes com Rafael Mesquita. O Instituto deixa de ser uma autarquia e se torna um serviço social autônomo. A lei já foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Quem vai falar um pouco para a gente sobre essas mudanças é o presidente do IPASGO, Vinícius Luz. Presidente, explica para a gente, para o usuário do IPASGO, quais serão as principais mudanças com essa alteração? Bom, num primeiro momento, os nossos usuários não sentirão nenhum tipo de efeito com relação a essas medidas que estão sendo tomadas. Nós teremos diversos regulamentos próprios, né, que vão tratar desde o sistema de aquisições, os sistemas de nomeação de pessoas, de contratação de pessoas, né, sobre os planos de saúde. Então, ou seja, é um trabalho muito burocrático que tem que ser feito nesses próximos meses. Presidente, mais procedimentos e atendimentos serão oferecidos para esses usuários? Essa é a expectativa? Olha, essa expectativa nós com certeza cumpriremos a partir da nossa entrada na ANS. Em termos de procedimentos médicos, por exemplo, nós teremos cerca de 800 procedimentos médicos a mais, né, do que o rol que compõe o sistema de IPASGO Saúde. Então, ou seja, nós teremos uma ampliação muito grande, né? Mas isso é no médio prazo, né? No médio e no longo prazo, porque nós precisamos fazer todas essas tratativas primeiro, fazer toda essa modernização de sistema, codificações, fazer essa adesão à ANS para que isso possa entrar em vigor. Os nossos servidores estaduais que compõem, que estão, né, inseridos no IPASGO, né, eles terão os mesmos percentuais de desconto, não vai mudar nada na questão do desconto, é uma preocupação muito grande deles, né? Então eu estou deixando aqui claro que os descontos continuarão os mesmos, com os mesmos percentuais, a garantia da assistência à saúde continua a mesma, né, do rol de cobertura que o IPASGO sempre prestou e vem prestando atualmente. O senhor falou que não deve haver uma grande alteração nesse primeiro momento, mas já há uma previsão de quando essas mudanças de fato irão acontecer? Olha, nós temos a previsão de fazer a adesão à ANS pelo menos em torno de 4 a 6 meses para fazer essa solicitação. E depois nós vamos acordar prazos com a agência. Então, assim, não dá para precisar efetivamente quanto tempo será cada passo, né? O que nós temos uma tratativa preliminar é de que poderemos ter um termo de ajustamento de conduta com a ANS que pode levar até 2 anos. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 agora. E o Fortaleza venceu o Águia de Marabá por 2-0 na noite de ontem, no estádio Mangueirão, em Belém. O duelo foi válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A vitória da equipe cearense foi construída ainda no primeiro tempo, com gols de Romarinho e Zanocelo. Com a classificação, o Fortaleza fatura mais R$3.300.000 de cota das oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF ainda irá sortear os confrontos da quarta fase da competição nacional. O Fortaleza agora volta as atenções para o Brasileirão, onde irá encarar o Fluminense no sábado, dia 29, às 16h30, na Arena Castelão. No mesmo dia, às 19 horas, o Águia enfrenta o Paysandu pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense no Mangueirão. O Azulão perdeu a primeira partida por 1-0 em casa. Olha, foi no sufoco, com muito drama. O Atlético Mineiro arrancou a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil com um empate em 1-1 com o Brasil de Pelotas,
na noite desta quarta no irregular gramado do estádio Bento de Freitas. O gol foi marcado por Zaratio aos 43 minutos do segundo tempo. O jogo de ida no Mineirão terminou com a vitória do Galo por 2-1. O adversário nas oitavas será conhecido por sorteio. E no próximo sábado o Atlético volta a Campos, agora pelo Campeonato Brasileiro. Às 21 horas recebe o Atlético Paranaense no Independência pela terceira rodada da competição. O Galo busca a primeira vitória no Brasileirão, vem de derrota e empate. O Brasil de Pelotas estreia no dia 5 de maio na Série D do Brasileiro contra o Concórdia de Santa Catarina, fora de casa. E também foi no sufoco, mas o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou o Remo nos pênaltis após vencer por 2-0 na noite desta quarta-feira na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta da terceira fase. O time paraense tinha vencido a ida pelo mesmo placar. Nas penalidades, Cássio pegou a cobrança de Leonan e Roger Guedes fez o gol da classificação. Adson e o próprio Guedes marcaram no tempo normal. Uma noite tensa com o técnico Cuca sob pressão de parte da torcida. O Corinthians marcou no primeiro minuto, sofreu em alguns momentos da partida e só fez o placar quando que precisava aos 47 do segundo tempo. Apesar das dificuldades, a vaga veio. E Cuca recebeu o abraço do elenco, puxado por Cássio. Mais de uma hora depois do jogo, porém, ele anunciou a sua saída do clube depois de apenas 2 jogos, pressionado por conta da condenação por violência sexual que teve na Suíça em 1987. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E com atraso de 3 semanas em relação à média das últimas 5 safras, a operação de colheita da safra de soja 22-23 foi finalizada em Mato Grosso do Sul. É o que apontam os dados do projeto SIGA-MS, divulgados pela AproSoja, Sistema FamaSul e Governo do Estado na última terça-feira. O cenário de atraso observado no ciclo aconteceu inicialmente por uma queda nas temperaturas durante os meses de novembro e dezembro de 2022, alongando o ciclo da cultura em mais de 10 dias. Além disso, a partir da segunda quinzena do mês de janeiro de 2023, a alta precipitação coincidiu com o período de enchimento de grãos, o que impactou no alongamento do ciclo, da inviabilização da dessecação, no aumento da umidade dos grãos e no atraso da entrada de máquinas nas lavouras. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h11. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria da Saúde e Agência Transfusional, promove a 4ª caravana do Ando Vida 2023. Atenção, moradores de Mineiros, faça doação de sangue e ajude a salvar vidas. O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp 64-3661-6727. A saída será do terminal rodoviário Box 12 na próxima sexta-feira às 7 da manhã, com destino ao Hemocentro Regional de Jataí. Mineiros precisa com urgência de doadores de sangue RH negativo. O estoque está muito baixo, quase no final. E a Secretaria Municipal da Saúde comunica a ampliação da vacina Pfizer bivalente como dose de reforço para todos os moradores com 18 anos de idade ou mais. Os moradores precisam ter recebido ao menos 2 doses das vacinas monovalentes como esquema primário ou reforço de qualquer imunizante contra a Covid-19. O intervalo mínimo recomendado é de 4 meses. Em relação à última dose de reforço ou esquema primário, a população pode procurar as seguintes salas de vacina a partir das 7h30 da manhã. UBS Dona Florinda, Dona Sanica, Dr. Aureliano Rodrigues, Dr. Silvio Azarias e Romana Gonçalves. Para se vacinar é necessário levar os documentos de identificação, RG, CPF ou CNH, juntamente com o cartão do SUS e de vacinação. Caso o morador esteja com o esquema incompleto, as unidades dispõem de imunizante para adequação do sistema vacinal para a Covid-19 e demais doenças imunopreveníveis. Para mais informações, o interessado pode ligar no telefone 64-3661-0079. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13 agora. E proprietários de armas podem pagar imposto semelhante ao IPVA. Quem traz os detalhes dessa matéria é Siga Eichmeier. O projeto cria imposto sobre a propriedade de armas de fogo nos mesmos moldes do IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A proposta deverá ser protocolada nos próximos dias
pelo deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo. De acordo com o parlamentar, assim como os veículos, a arma também é um bem e deveria ser taxada pelo governo. O texto prevê a cobrança de uma alíquota anual de 20%, sendo que o recurso poderá ser utilizado em ações de segurança nas escolas. A proposta também determina que as armas sejam vistoriadas uma vez por ano pela Polícia Federal. E se houver alguma irregularidade, como por exemplo numeração raspada, o proprietário poderá ser multado e será aberta uma investigação. Da Rádio 2, siga Ike Maier. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20, já voltamos com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, após 2 meses de pressão, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro foi finalmente criada. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento do deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que cria a comissão parlamentar em sessão no começo da tarde desta quarta-feira. Há uma disputa intensa entre governo e oposição pela presidência e a relatoria. Farias, por exemplo, defende que o governo terá posição para indicar ou presidente ou relator da comissão. O PL, por outro lado, articula para garantir o controle de um dos postos principais da comissão. Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado desejam participar da CPMI e Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, é novamente especulado para assumir o lugar de prestígio na nova comissão. Ele enfrenta a resistência de Lira, seu inimigo político no estado. Os dois já trocaram ofensas públicas mais de uma vez nesse ano. A divergência sobre o nome de Calheiros entre o Planalto e Lira abre caminho para que o senador Eduardo Braga possa entrar em jogo em lugar de Renan. E o concurso 2.586 da Mega Sena, com um prêmio de R$50.347.000, foi divulgado nesta quarta-feira e ninguém acertou as 6 dezenas. Os números sorteados foram 10, 18, 41, 49, 53 e 59. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$60 milhões no próximo sorteio, que será realizado no sábado. 76 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 64.781,77. 6.010 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 1.170,29. 7h22 e o Brasil está no caminho certo para a queda dos juros. Quem diz isso é o presidente do Banco Central, Campos Neto. Yuri Hudson traz os detalhes dessas afirmações. O presidente do Banco Central foi ouvido nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No plenário, tanto Campos Neto quanto governistas e opositores foram uníssonos em uma questão: a taxa de juros no país está alta. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75%. O valor é criticado por especialistas e pelo presidente da República, que mesmo no exterior fez duras críticas à política adotada pelo BC. Roberto Campos Neto foi bastante questionado sobre quando o Banco Central vai iniciar a trajetória de redução da taxa de juros. Governistas ponderaram sobre a política fiscal, que está em análise no Congresso com um novo arcabouço, e cobraram uma contrapartida da autoridade monetária. Campos Neto avalia que o país está no rumo certo, mas preferiu não precisar quando os juros devem cair. O que é necessário para promover a queda de juros? A gente olha essas 3 coisas. A parte fiscal, ela faz com que a expectativa de inflação caia, eu mostrei. A gente tem uma parte importante, né, da estabilidade institucional também, que ajuda. A gente tem a parte da inflação corrente e a gente tem uma parte da própria dinâmica de inflação, né, que então eu não tenho capacidade, mesmo porque eu sou um voto de 9, de dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que a gente tem explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado, né, no caminho certo. Aliados do Palácio do Planalto se revezaram para fazer diversas críticas à política adotada pelo BC. Uma das mais incisivas foi do senador Cid Gomes, do PDT, que usou um quadro e um giz para comparar a política monetária entre o Brasil e os Estados Unidos. O cearense finalizou entregando um boné do Banco Santander
instituição em que Campos Neto trabalhou, e cobrando a saída dele do BC. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Campos Neto defendeu a política do Banco Central e criticou as estimativas e metas lançadas pelo próprio governo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. E uma criança de 4 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista e capotar na GO 213 em Morrinhos, no sul goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo era conduzido por uma mulher de 45 anos que levava os 2 filhos de 4 e 5 anos no momento do acidente. A corporação acredita que as vítimas estavam sem cinto de segurança, visto que elas foram arremessadas do carro na última terça-feira. A mulher e a filha de 5 anos foram socorridas conscientes e encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade em estado regular, conforme o Corpo de Bombeiros. Mãe e filha apresentavam escoriações por todo o corpo. A mulher, de acordo com os bombeiros, se queixou de dores lombares, enquanto a criança apresentava uma fratura no fêmur. O garoto de 4 anos, por outro lado, foi encontrado já sem vida. Os bombeiros, conforme a corporação, foram acionados pelo Batalhão Rodoviário Estadual, que tem uma base próxima ao local do acidente. O delegado Fabiano Henrique, responsável pelo caso, explicou que a Polícia Civil irá apurar as causas do acidente e que deve ouvir as vítimas e testemunhas nos próximos dias. E o governo paga mais um lote de diferenças salariais para servidores da educação estadual. A matéria você confere com Denise Parreira. Em uma ação iniciada ainda em 2019, o governo de Goiás vem quitando processos referentes a diferenças salariais de ex-servidores e de servidores da Secretaria de Estado da Educação que se arrastavam há anos. Essas diferenças eram devidas, por exemplo, a partir de pagamentos feitos a menos, que após a apuração ficavam a serem quitadas. Mais um lote de 476 processos será pago nesta sexta-feira aos beneficiários, com recursos da ordem de R$ 662.500. Para aqueles que ainda estão trabalhando na educação, o pagamento será feito diretamente na conta bancária em que o servidor recebe o salário. Para os demais, o crédito será feito na conta indicada no processo. Os mais de 35 mil processos de diferenças salariais já pagos pelo governo de Goiás foram autuados pelos então servidores ao longo dos anos e alguns datavam da década de 1990. De 2019 a 2022, de forma escalonada, foram sendo quitados estes processos com recursos que ultrapassam 121 milhões de reais. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27 e depois de 3 derrotas seguidas, o América Mineiro voltou a vencer na temporada. A vitória desta quarta-feira diante do Nova Iguaçu veio em grande estilo no Independência. Goleada por 5-0, valeu a classificação do Coelho às oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols saíram apenas no segundo tempo, com Micael, Everaldo, Aloísio, que marcou 2, e Felipe Azevedo. O triunfo por mão cheia representou mais de 3 milhões de reais em premiação da CBF pela vaga na próxima fase da competição. O América volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, em São Paulo. O jogo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o América vai à Colômbia. O adversário será o Milionários, em partida da 3ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O Nova Iguaçu volta a jogar somente em maio, na Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético. A CBF ainda não detalhou a tabela da competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28. E o mercado brasileiro de soja teve um dia lento. O dólar contribuiu pouco para o movimento e a queda de Chicago pesou sobre as cotações. Houve registro de negócios, mas apenas da mão para a boca. Enquanto alguns produtores seguram o produto o máximo que podem, outros vendem por medo de novas quedas. As margens seguem apertadas, em alguns casos negativas. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos seguiu a R$ 134. Já na região das Missões, a cotação estabilizou em R$ 133. No Porto de Rio Grande, o preço se manteve em R$ 140.
Já em Cascavel, no Paraná, o preço ficou a R$ 127. No porto de Paranaguá, a saca caiu de R$ 139 para R$ 138. Em Rondonópolis, a saca seguiu em R$ 117. Em Dourados, a cotação diminuiu de R$ 126 para R$ 125. Em Rio Verde, a saca caiu de R$ 119 para R$ 118. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mistos, em dia marcado por muita volatilidade. Tecnicamente, o mercado procurou uma recuperação, mas o cenário fundamental seguiu limitando qualquer reação mais consistente. Os boletins apontam chuvas e temperaturas baixas para os Estados Unidos, em parte do cinturão produtor americano. Em outras regiões, as condições seguem favoráveis ao avanço do plantio. Por enquanto, o mercado de clima não tem indicado motivos para preocupação. O mercado financeiro segue merecendo a atenção dos investidores. Há ainda muita incerteza sobre o futuro dos juros norte-americanos. Na próxima semana, o Banco Central daquele país irá definir o rumo da política monetária. Hoje, petróleo e dólar recuaram, contribuindo para a volatilidade das commodities agrícolas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h30, 7h30, bom dia. Estamos chegando com as informações dessas últimas 24 horas aqui em Nossa Mineiros. De acordo com o que foi registrado, né, nessas últimas 24 horas pela corporação, nós tivemos um total de 18 ocorrências registradas e uma ocorrência de maior gravidade, que foi por volta das 10h20 da manhã, na Antônio Carlos Paniago, atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, carro e moto. A equipe do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, deparou com o condutor da moto, ele estava deitado aí na via e com ferimentos no rosto. Foi feito ali os primeiros atendimentos e condução para a unidade de pronto atendimento. Esta foi a informação, né, inicial aí desse acidente que aconteceu. A moto aí de potência alta, de grande cilindrada, colidiu contra uma caminhonete, uma S10, e posteriormente o condutor da motocicleta foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento. E de início acreditava-se que era apenas alguns ferimentos, né, considerados até leves, mas posteriormente, né, e infelizmente ele veio a óbito aí nesta madrugada, com ferimentos internos, né, a hemorragia interna e outras complicações após esse acidente registrado na Antônio Carlos Paniago. Nós recebemos a informação na parte da manhã, né, de que ele não resistiu e acabou falecendo. Seria transferido aí para Goiânia, mas teve que ser levado aí para Santa Helena devido às dores as quais ele estava sentindo. Olha, vale ressaltar, Jota, a gente que não está aqui emitindo nenhuma opinião de quem estava certo, quem estava errado, até porque é a perícia quem vai falar sobre isso, mas é a questão das rotatórias. A gente precisa chamar a atenção sobre isso, né? A questão da rotatória, não existe preferência, né? Assim, quem entra na rotatória, os demais devem esperar para que ele complete ali o seu ciclo na rotatória. Então a preferência é de quem primeiro chega na rotatória, né? Não existe essa falsa ilusão de que se você está numa via de duas pistas ou se aquela via anteriormente era uma via preferencial, quando você coloca a rotatória, ela deixa naquele ponto de ser preferencial. Ou seja, quem chega primeiro, os demais respeitam, né? Para que esse veículo faça ali a manobra que ele precisa fazer para pegar a via para onde ele vai seguir o trânsito. Então é preciso que tenham muito cuidado com relação à rotatória. O objetivo é justamente esse, é diminuir a velocidade, é que a consciência aumente no trânsito, no sentido de você visualizar ali, né? Se você vem numa via, as outras três vias, se está chegando algum carro, alguma moto, alguma bicicleta, enfim, para que você veja se você tem tempo hábil para você entrar e ser a preferência naquele momento, ou se os demais já tem alguém entrando, né? Então, a atenção ao trânsito, ela é fundamental. Então, não é rotatória que pode provocar acidente. O intuito dela é justamente ao contrário, é diminuir a velocidade, chamar a sua atenção para o trânsito. E aí, infelizmente, quando uma vida é ceifada dessa forma, a gente mais uma vez precisa chamar a atenção das pessoas de que não existe essa questão de que rotatória, por aquela via anteriormente ser preferencial, e pôs a rotatória, não, mas eu estou na preferencial e eu continuo entrando, os demais que parem. Não é isso, né? A rotatória é uma forma mais rústica, vamos assim dizer, do semáforo.
Então, se entrou uma ali, tá vermelho para os demais. Atenção, né? É amarelo ou vermelho. Mas aí as pessoas, infelizmente, ainda vivem nessa compreensão de que se você está numa via de 2 pistas, se você está numa via que anteriormente era preferencial, você chega na rotatória e você entra, né, achando que ainda continua nessa preferencial, o que não é verdade. E assim, é uma notícia triste, né? E assim, algum tempo atrás aqui em Mineiros, a gente, praticamente esses acidentes envolvendo motos e acidentes graves, né, de pessoas que infelizmente foram a óbito ou ficaram gravemente feridos, era muito recorrente aqui. E aí passou um tempo, as pessoas foram se conscientizando, parece que foram, né, tomando mais cuidado no trânsito. Então é uma notícia triste, porque fazia algum tempo que a gente não tinha um acidente envolvendo uma motocicleta dessa gravidade, né, com uma vítima fatal. Então a gente realmente faz esse alerta para que todas as pessoas, né, que fazem parte do trânsito, motos, carros, possam tomar cuidado redobrado para que a gente não tenha esse tipo de ocorrência com tanta frequência. Agora 7h35, a vítima, o Arley Jorge, né, era bastante conhecido, trabalhava em uma barbearia bastante conhecida também aqui em Nossa Mineiros. Então, a gente lamenta, né, a morte aí deste jovem, né, ceifada a vida em um acidente de trânsito. 7h35, a gente gira e traz mais detalhes para você agora na área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Aproveitando aqui, mandando um abraço aí, né, pro inclusive patrocinador no nosso programa aqui, o amigo Rui. Um abraço, Rui do Gás aí, obrigado pela sintonia com a gente aqui na nossa programação. Agora vamos trazendo notícias, né, da área policial, ameaça. A gente começa com ameaça, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relatando que estava saindo, né, em direção aí a porta, né, do local onde ela trabalha, e um homem parou e a ameaçou, né, dizendo que quem mandava naquela região era ele. Eita! Aqui na ocorrência não conta mais detalhes, tipo o que antecedeu os fatos que antecederam a esta ameaça, enfim, mas foi registrado esse fato também. Ainda tivemos uma calúnia e difamação registrada também pela Polícia Civil. De acordo aí com o que foi registrado, o rapaz, ele procurou a delegacia de polícia, né, onde recebeu mensagem aí de uma mulher o acusando de ter furtado aí uma TV e uma sacola de medicamentos, né? E fato aí que ele afirma não ter cometido. A mesma o ameaçou e ainda contactou alguns conhecidos para saber aí o paradeiro de tais objetos, sendo que ele afirma não ter pego nenhum tipo de objeto. Ou seja, ele registrou um boletim de ocorrência também. Ainda tivemos uma outra de perseguição. A vítima, ela procurou a delegacia de polícia. Ela afirma que teve um breve relacionamento aí com um indivíduo que durou cerca de 4 meses, isso lá em 2021. Que neste relacionamento terminou em agosto aí de 2021 pela iniciativa dela. Ainda em 2021, ele não aceitava o fim da relação. Ela compareceu à delegacia de polícia à época, né, e requereu medidas protetivas contra ele. O mesmo, né, com a protetiva em andamento, ele não mandou mensagens para ela nesse tempo. A medida ainda não tinha essa nova lei, como diz o outro, venceu. Aí ele começou voltou a mandar mensagens. Apurrinhar de novo. A passar em frente à residência dela, né? Enfim, a escola onde ela trabalha, ela tem apenas 16 anos. Imagina, 16 anos e já passando aí por esta situação. A mulher fica, né, até com medo de ter um novo relacionamento, e desse novo relacionamento saiu uma confusão maior, né? Então ela procurou novamente a delegacia, juntamente aí com a sua genitora, para requerer outra medida protetiva para que essa perseguição, né, cesse. Mas eu acho que a polícia deveria ter uma conversa com ele e explicar aí, né, a gravidade desse comportamento dele aí, né? Porque não é normal algo desse jeito, né? Em 2021 ele ainda não aceita o fim do relacionamento. Ela afirma na ocorrência que não tem nenhum interesse
né, em tê-lo de volta em sua vida. Obcecado, né? Ainda tivemos outra, também uma... sim, essa daqui é na direção com capacidade psicomotora alterada, Wesley. É o famoso... Bêbado. Tivemos aqui, né, registrado um acidente, uma ocorrência de acidente com vítima no local. A guarnição conversou com uma testemunha. Este relatou aí que o indivíduo estava realizando malabarismo, equilibrando-se apenas em uma roda com a sua motocicleta ali na Antônio Carlos Paniago. E que em certo momento ele perdeu o controle da bichinha e veio a cair colidindo aí contra um veículo, né, que estava aí na mesma via, aliás, em sentido contrário, causando avarias, né, no veículo aí de quem não tinha nada a ver com essa história. A equipe, né, entrou em contato aí com o delegado plantonistas, onde foram orientados a registrar a ocorrência, né, o rapaz aí é um menor de idade, ele não pôde comparecer à delegacia porque ele estava na unidade de pronto atendimento sem possibilidade de ser encaminhado aí para a delegacia. Machucou, né, após cair da moto onde ele estava empinando essa motocicleta. Ainda tivemos um outro acidente de trânsito sem vítima, também foi no centro da cidade, esse aqui na madrugada, envolvendo aí um Fiat Uno e um HB20. Atendimento à solicitação, a polícia foi até este endereço, né, onde tinha esse acidente ali sem vítima, contudo, né, alguém lá, o pessoal que estava em um dos carros, que tinha ingerido bebida alcoólica. As partes foram conduzidas para a realização do teste aí do etilômetro, sendo que o condutor apresentou 0,23 e o outro, né, apresentou 0,97. As partes foram conduzidas à presença da autoridade policial para os demais procedimentos, né? Um deles aí teve medida administrativa, tendo em vista o nível acusado. Um dos veículos envolvidos foi deixado no local, estava ali em dias, e o outro foi levado aí para o 46º Batalhão, estava com o IPVA atrasado. Ou seja, né, teve esse acidente, foi constatado aí então a embriaguez e foi encaminhado aí para a delegacia de polícia hoje na parte da manhã. 7h41. Estas foram as ocorrências registradas tanto pela PM quanto pela a delegacia de polícia civil nessas últimas 24 horas. Tivemos então duas situações, uma aí do indivíduo menor de idade pilotando a motocicleta e que estava empinando a moto, né, e acabou colidindo com um outro condutor que não tem nada a ver, né, com a história, ainda deu prejuízo para alguém, né, e ainda acabou machucando, foi levado aí para a unidade de pronto atendimento. Então foram estas as principais registradas. 7h42. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, 7h42, trazendo a voz do cidadão, né? Mais informações. Mais informações, né? A respeito aí das ocorrências. E o pessoal reclamando aqui também, né? Na nossa programação, nós trazemos aqui uma indagação, aliás, uma reclamação da seguinte forma. Ali no setor Jardim dos Ipês, ele está sendo construído as casinhas, né? Que serão doadas aí, aquele projeto da prefeitura. A moradora lá do residencial José Maurício, ela faz a seguinte reclamação. Eles fizeram as valetas no asfalto para levar o esgoto até essas casinhas e não reconstruíram ali essa parte. Tá uma poeira danada, além disso, lá na casa dela, na quadra 34, lote 26, quebraram ali a caixa de esgoto, a tampa. E agora fica vazando aquele mau cheiro de dia e de noite. E ela tá pedindo então que o pessoal dê uma passada por lá, né? E arrume ali o estrago que foi feito, né? Tá uma poeira danada e lá é asfaltado, né? E ela tá preocupada aí com essa situação e bastante contrariada também, já que a tampa ali do bueiro dela tá aberta, né? Um pedacinho da calçada dela ali foi quebrado e agora ficou um buraco ali e um mau cheiro, né? Atrapalhando toda a vizinhança. Pessoal tá dizendo aqui também lá no Jardim das Perobeiras, na Avenida João Moreira Sobrinho, tá escorrendo esgoto na rua. Queremos saber, né? Quando vai resolver essa situação por lá também. O pessoal então reclamando aí de esgoto, né?
lá a céu aberto. Essa questão dos uniformes eu vou procurar saber posteriormente e te dar uma resposta aqui no programa. Problema sério na estrada, região do Paredão, ali pra frente do João Avelino, né? Descaso total. O pessoal tá pedindo aí pra arrumar a estrada por lá, né? Já foi pedido aqui várias vezes e ali pedindo então aquele desnível, curva de nível ali, né? Pra retirada da água. E agora nós estamos aí já num período de seca, né? Um período de seca, e aí o pessoal tá pedindo então essa agilidade por lá. O pessoal tá pedindo aqui, né? Sim. O pessoal tá pedindo aqui o endereço, né? O pessoal lá do SAAI, para dar uma ajeitada lá nessa tampa aí do bueiro por lá, viu? Eu não sei se foi o serviço do SAAI ou não, ou se foi da empresa, né, a qual está construindo, mas foi feito ali um rasgo no asfalto, inclusive com vídeos e tudo mais, e a boca da caixa de esgoto está aberta, né, e o mau cheiro. A SMT fazer uma faixa de pedestre ali próximo à feira, tá perigoso essa situação ali, né? Então tá perigosa a situação e o pessoal pede faixa de pedestre ali. Muito bom, faltando luz aqui na rua Rio Verdinho, quadra 97, lote 23, setor Boa Vista, né? O pessoal dá uma olhada por lá, na rua Rio Verdinho, quadra 97, lote 23, reposição de lâmpada. Muito bom, né? O pessoal tá perguntando aí se o rapaz do acidente, né? Da moto ali, se ele faleceu, né? Infelizmente tivemos essa notícia hoje na manhã. É insustentável a situação no José Maurício Viana, quando não é poeira é lama, né? Mais gente reclamando aí desse asfalto que foi quebrado ali e a gente reforça esse pedido, essa solicitação para que seja então construído o asfalto ali novamente e refeito por ali. Sim, bom dia, a rotatória não diminui acidente porque o carro não respeita a moto, porque ninguém respeita na realidade, moto não respeita, né? O carro ninguém faz a rotatória como ela deve ser feita. A rotatória é justamente para diminuir a velocidade daquela via, né? É para isso que serve uma rotatória. Ela não é para você chegar e passar, olhar só rapidinho e passar. É para você diminuir a velocidade, chegar, esperar a sua vez, se for a sua vez, que bom, né? E você passe ali com segurança, com a velocidade baixa. Se todo mundo fizesse o correto, com certeza diminuiria bastante. E a gente tá falando. O pessoal passa por cima, exatamente, né? A gente está falando dessa questão de trânsito e é meramente educativo. A gente vai girar e nós vamos morrer numa questão que trata-se de educação, né? Semáforo, a pessoa, se ela não tem educação, ela não vai respeitar, né? Aqui, comumente, a gente observa nas ruas aqui de Mineiros o pessoal parando em faixa dupla, né? Só ligar o sinal de alerta já tem direito de ficar ali na pista dupla, parado ao lado de um estacionamento no meio da via. Enfim, tudo resume-se a essa questão de educação. Você está falando de trânsito aí, tem um ouvinte participando aqui, mandando aqui no meu WhatsApp aqui sobre aquele semáforo que tem ali no término da Avenida Jardim, ali com a Rua 3. O que acontece ali, né? A gente sabe que quando abre, né? Pessoal que desce da Avenida Jardim rumo a Santos Dumont, né? Que vai pegar aquela do Santos ali, e quem tá subindo ali ou para pegar a Avenida Jardim ou virar à direita ali no sentido da Rua 3, né? Então ele abre simultaneamente e depois ele abre para quem vem da Rua 3 para poder acessar a Avenida Jardim ou descer lá na Santos Dumont, e depois ele abre para quem vem no sentido bairro Mineirinho. Ali, se você observar, cabe no máximo 2 veículos paralelos, um do lado do outro. A pessoa está reclamando aqui que nos horários de pico, para 3. Se espremer bem, cabe 4. Porque assim, a hora que abre o sinal, todo mundo precisa arrancar ao mesmo tempo. E aí o que vai dar isso? Do que adiantou o semáforo colocado ali naquele local, no sentido de que a pessoa tem mais atenção ali no sentido de ingressar na próxima via, né? Se todos os 4 saem, ou 3 saem simultaneamente, querendo cada um chegar primeiro na próxima via, vai dar acidente. Do que adiantou o tal do semáforo? Então tudo gira na questão da educação, né? As pessoas precisam ser educadas no sentido assim, tem hora que eu fico questionando, rapaz, se você tirou
a carteira de motorista, efetivamente você foi lá, né? Fez todo o programa, fez aula teórica, fez aula prática, você sabe tudo o que você deve fazer no trânsito. É para isso que existe a tal da aula teórica, e depois você vai pro volante para colocar em prática o que você aprendeu na teoria. Mas depois que você pega a carteira, parece que deleta, né? Tudo aquilo que você aprendeu para ser um motorista consciente no trânsito. E aí a gente observa essas barbaridades que a gente vê no trânsito. Eu sei que não é uma questão só de Mineiros, mas nós temos que falar da nossa realidade, né? Está para todo o Brasil. Mas enfim, cadê aquilo que você aprendeu na aula teórica? Cadê aquilo que você aprendeu com o motorista ali do seu lado explicando para você? Olha, para no pare, dá seta, olha para um lado, olha para o outro. Parece que peguei a carteira, pronto, eu estou livre agora das regras, agora eu vou fazer o que eu quiser. E assim, se a gente for dar uma olhada nas estatísticas, a gente vai ver que, por exemplo, causas de acidentes que envolvem defeitos nas vias, por exemplo, animais nas pistas, é uma pequena quantidade de acidentes que as motivações são essas que eu falei. Na maioria das vezes, é como o Wesley falou, é a questão da falta de consciência, né? A principal delas é a alta velocidade. O abuso da velocidade é a principal causa de acidente, tanto nas rodovias como dentro das cidades, né? E aí, depois disso, tem também aquela questão de você estar dirigindo, pilotando distraído, desobediência à sinalização, a questão das rotatórias. Então, tudo gira em torno da educação no trânsito, né? A forma com que você se porta, se coloca ali naquele momento que você está dirigindo, está pilotando, seja dentro da cidade e também na rodovia. Muito bem, 7h50, 7h51. Vamos lá, né? Trazendo mais informações aqui no nosso programa. A situação do lixo, Jardim Floresta, ainda está terrível. Aquela situação que nós falamos aqui ontem, né? De 2 veículos que estavam estragados, né? Um já foi recuperado aí, mas ainda o problema continua por lá. Residencial Versalhes, acima do INSS, deveria ser feito rotatório, o pessoal passa em alta velocidade, tem uma área verde e também uma limpeza nessa área verde, aqui próximo, tá? Vamos lá, bom dia, Jota, venho aqui na rua, da SMT descendo, para rotatório que vira para direita, tem a preferência, né? A que vem aí da Coqueiros. Quem tem a preferência, eu ou que vem da Coqueiros, como é que é? Ah, sim, ele tá descendo aqui e tal. Bom, ali, primeiramente, a preferência é de quem está fazendo a rotatória, né? Sempre assim. É isso que precisa conscientizar. Não é chegar e passar. Todos devem, né, na teoria, deveriam diminuir bem a 20 a 15 por hora, observar se não tem ninguém passando ali na rotatória. Se tiver seguro, você passa. Não é chegar e falar, a preferência é minha e pronto. Não existe a preferência, existe de quem está na rotatória, né? Preferência da rua. A rotatória, ela muda totalmente ali a preferência da avenida, tá? Isso é que deve ser entendido aí. O pessoal tá pedindo recapeamento, né? Na segunda avenida, acelerar na segunda avenida, né? Tem partes ali que tá parecendo uma estrada rural, né? Ruas emburacadas por ali, o pessoal pedindo aí. Esse trabalho já começou a ser refeito, né? O prefeito havia dito em programas anteriores e entrevistas que são acho que 3 ou 4 empresas que estão fazendo esse recapeamento aqui em Mineiros, inclusive aqui nessa região perto do Rotary Club, aqui do Lions, já está sendo feita uma empresa contratada para esses bairros específicos, essas vias, mas enfim, segundo o prefeito, todas as ruas ainda serão recapeadas à medida que as chuvas cessarem, o que está acontecendo. Então a gente prevê que ali, por ser uma via de grande fluxo, logo já deve estar sendo feito esse recapeamento aí. Exatamente, muito bom, né? A preferência de quem está fazendo a rotatória, né? Pode ler aí na internet, quem está fazendo. E quem está fazendo é porque chegou primeiro, né? Essa é a lógica, não? Então, outra coisa, o pessoal está reclamando também de motoqueiros de entrega aí, que andam em alta velocidade também nas ruas de Mineiros. E moto, você sabe, né? Fato. E moto, você sabe, você tá andando aqui, e aí você tá andando aqui, de repente a moto tá lá longe. Mas a moto é um veículo rápido, né? Às vezes você acha que dá tempo e não dá. E o condutor da moto realmente não para, né? Trocar a rotatória da avenida que sobe pro Cruvinel, ali próximo ao Castelinho, a maioria não respeita, né? Tem vários acidentes por ali. Hoje de manhã, uma moto em alta velocidade quase atropelou uma senhora e levava uma criança pra escola.
trocar por semáforo, o pessoal pede aí também. Aí vem essa a história, troca, né? Coloca semáforo, coloca rotatória, coloca lombada, coloca aquele sistema de multar, né? De velocidade, passar redutor, 40. Né? E aí, se não respeitar? Né? Vai doer lá no bolso. O pessoal tá pedindo fiscalização, blitz aí por parte da SMT, fiscalização nessas motos aí com escapamento, né? Adulterado, enfim, uma agilidade aí, uma ação nesse sentido aí de trazer, né? Mais segurança ao trânsito aí também, uma orientação também por parte aí do setor de fiscalização que é a SMT aí, tá? Alameda das Hortênsias, tapar os buracos só até metade da rua, pedindo o pessoal para dar uma volta por lá, tá? 7h55, tá faltando fiscalização de trânsito, né? O pessoal tá pedindo então a SMT nas ruas aí para fiscalizar. Recapeamento no Leontino. Faz tempo que a gente não vê falar de blitz, né? Aquelas blitz assim que você enche uns 2 caminhão, 3 caminhão. Tem muito aí de documento atrasado, né? Aí se faz isso, a população reclama porque tá com dificuldade financeira e usa o veículo para trabalhar, enfim. Então não dá para fazer uma conscientização sem que haja operações que vá, né, morder no seu bolso. Será que a consciência só vem quando for no bolso? É uma questão de consciência, gente. É questão de educação. Você aprendeu. Quer dizer, quantos quilômetros você pode andar na via urbana, né? Qual é a velocidade que você pode imprimir numa via urbana, numa rua aqui na cidade? Acho que a maioria não sabe, porque se você sair no trânsito de Mineiros, o que você vê é só barbaridades. Mas é cada uma, né? E não é que a gente somos os melhores motoristas do mundo. Jamais, longe disso, né? Mas o problema é que a gente vê cada coisa aí que eu teria vergonha de fazer. É uma questão também de você se policiar, porque às vezes você tá andando e você acaba se distraindo. Você pode se distrair ali em algum momento e de repente você já pegou ali uma certa velocidade que você nem tá percebendo. Às vezes você tá pensando em outra coisa. Então é uma questão também muito da gente se policiar e ficar atento, né, o tempo todo. Cada um fazendo a sua parte. Exato, né? A gente tem que ficar atento, porque senão a gente acaba saindo ali do controle ali e às vezes a gente vai dirigindo, pilotando no automático, sem perceber o que de fato está fazendo. Agora 7h56, essa discussão de trânsito, ela vai o dia todo aqui, se a gente deixar, né? Posteriormente, Jota, já vou até assumir esse compromisso aqui com o nosso público, eu vou fazer um Verde Vale Recebe, trazendo esse pessoal do trânsito, né? Esse pessoal que fiscaliza, enfim, que vive o trânsito, principalmente pessoal da SMT, porque eu acho que tem assunto aí pra gente falar, muita coisa. A gente tá falando aqui e, quer dizer, não falou 10%. Justamente. Bom dar aí a resposta do outro lado também. Um Verde Vale Recebe um programa todo dedicado a isso, seria o ideal, com certeza. E assim, é um tema que rende muita participação, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante também, porque tem muita dúvida também em relação a trânsito, as pessoas querem dar sugestões para melhorar a tal da rotatória, a sinalização, a dúvida, né? Enfim, é um assunto que vai render. Vamos lá, olha, o pessoal duas pessoas que me mandaram aqui, o Wesley e Daliana, perguntando se fui eu, né, quem sofreu um AVC. Algumas pessoas confundindo aí, né? Bom, não fui eu, tô aqui hoje apresentando o programa, mas meu amigo, né, conheço há bastante tempo, que também é conhecido por Pereira, né? Teve esse problema, ainda não tenho aqui o estado de saúde, que é o Pereira, da Pereira Alarmes, é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Mineiros. Lamentavelmente ele sofreu aí esse AVC, tá em tratamento até a última atualização que eu tive, mas não tenho aí o estado de saúde dele, o real, né? Geralmente os hospitais passam aí para os familiares normalmente. Exato. Tá? Mas só para deixar esclarecer. Aí, né? Tem alguns Pereiras aqui no Mineiro, né? E às vezes, caso eu também sou Pereira, né? E às vezes causa essa confusão aí, assim bem como tem muitos Jotas também aí na cidade, tá? E aí às vezes causa essa confusão, mas a gente está aqui na torcida aí pelo Pereira, né? Lá da Pereira Alarmes, para que se recupere o quanto antes aí. 7h58, aqui no nosso Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para Daliana. Bom dia também pro pessoal aí da Minha Casa Meu Sonho, né? Que vai estar construindo aí uma casa ali na Rua 3, quadra 3, lote 10, no residencial Oswaldo José de Souza, aqui na cidade de Mineiros.
A previsão da construção dessa casa é no sábado, dia 6 de maio. A família agraciada da Jovelina Nascimento dos Santos e também os seus filhos e netos. Você que é simpático a essas ações de dar um abrigo para uma família e quiser participar, doar o seu serviço ou doar algum tipo de material, podem procurar então aí os membros, né, da Minha Casa Meu Sonho. O Nelson Graciano Manuel é o presidente do projeto. Então você pode procurar lá no local da construção ou doar o seu trabalho ou doar aí materiais que caso você queira. Então, bom dia para todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho de estarem conosco aqui todas as manhãs, desde as 6:30 da manhã. Amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta trazendo mais informações para você. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para todo mundo que participou com a gente, que sempre fiel aqui na nossa programação. Agora, 8 horas em ponto. A gente está indo nessa manhã, a gente está de volta a partir de 6:30 da manhã. Um abraço. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.